Bom dia! Como vocês estão? Tudo certinho? Na aula de hoje, nós vamos retomar um assunto que vocês já iniciaram, né, com o professor Didier, tá? O assunto é adjunto adnominal, tá? Vocês já viram esses conceitos, ele me falou que vocês fizeram os exercícios até a página 21, tá? Mas para que a gente retome, para que a gente consiga realizar os outros exercícios, a prof vai retomar alguns conceitos. Então, o que vocês fizeram com o professor Didier? Vocês leram essa tira do Calvin e vocês analisaram a palavra sofisticado, tá? Aqui está escrito sofisticados, aqui sofisticadas, sofisticado e sofisticado, mas acompanhado do verbo. Por que nós analisamos essa palavra em diferentes contextos, em diferentes situações? Para que a gente analise que ela sofreu uma flexão, ou seja, ela sofreu mudança. Olha só, resolvi que nós temos que ser mais sofisticados. Sofisticados porque tigre é uma palavra masculina e no caso Calvin também, certo? Então ele acompanhou, né, essa questão de gênero, porque estava fazendo referência tanto ao tigre quanto ao Calvin, certo? Usou o plural marcado pelo S, por quê? Porque ele está usando o pronome nós. Nós temos que ser mais sofisticados. Então, essa palavra, né, mudou, flexionou, certo? Agora aqui, ó, pessoas sofisticadas. Eu já tenho um final diferente. Por quê? Porque eu estou concordando com pessoas, a palavra pessoas é uma palavra feminina, então essa palavra acompanhou para que tivesse concordância, certo? Então, isso que a gente precisa observar. Aqui embaixo vocês têm um texto que vai explicar mais detalhadamente, mas nós não faremos essa leitura novamente, certo? O que vocês precisam destacar nesse texto, que é o mais importante? Olha lá, ó. Embora na tira esse mesmo adjetivo seja usado mais de uma vez, ele funciona de maneira diferente em cada caso. Ou seja, isso vocês precisam destacar. O adjetivo ele vai flexionar para concordar com o nome a quem ele se refere, certo? Então, essa flexão ela é ligada ao nome, tá? Por isso que nós vamos estudar adjunto adnominal, é tudo que vem junto do nome, que está junto ao nome, junto ao substantivo que nós vamos fazer referência, certo? Ó, palavras que se ligam ao substantivo. Então, aqui vocês vão fazer a referência ao caderno 2, porque nós já estamos estudando isso a longo prazo, então a língua portuguesa ela é construída a longo prazo, certo? Então, para vocês só relembrarem, tá? Então, aqui, ó, agora estudaremos o adjunto que se liga ao nome. Por quê? Porque vocês estudaram o adjunto adverbial, né? Que vai se juntar ao verbo, que vai se juntar a ele mesmo, que vai se juntar ao adjetivo, tá? Agora nós vamos estudar tudo o que se junta ao nome, o que se junta ao substantivo, tá? E agora nós chamaremos de adjunto adnominal. Adnominal porque é relacionado com o nome, ó, nominal, relacionado ao nome. Qual é a classe gramatical que representa os nomes das coisas? É o substantivo. Então, agora, adjunto adnominal, certo? Aqui vocês têm uma breve explicação sobre o substantivo, tá? Quem não lembra, quem não se recorda, é importante que vocês voltem para fazer essa questão da leitura, a questão do que é o próprio verbo, dessa variação de modo, de tempo, tá? Para resgatar esse conhecimento, que ele está aí dentro da cabecinha de vocês, talvez adormecido. Então, deem uma olhadinha, certo? Aqui vocês têm na página 16 também uma breve reflexão para vocês relembrarem o que é a morfologia, quando nós estudamos as 10 classes gramaticais, lá no 6º ano ainda, tá? Para que a gente identifique palavra por palavra. Ó, por exemplo, se eu pegar aqui, nós somos sofisticados. O nós é um pronome, o somos é verbo, sofisticados é um adjetivo, ok? Isso dentro da morfologia. Quando eu passo para análise sintática, ou seja, para sintaxe, eu vou ter uma outra nomenclatura. O meu pronome aqui passará a ser entendido como sujeito. O somos sofisticados vai ser um predicado nominal. Por quê? Porque está dando uma característica ao sujeito. No caso, a nós, certo? E
Se eu analisar aqui só a palavra sofisticados, eu teria um predicativo do sujeito. Então, o que era adjetivo lá na minha morfologia, na análise sintática, vai ser predicativo do sujeito. Nós tivemos uma mudança de nomenclatura, mas a função ainda é a mesma: atribuir qualidade, atribuir característica. Então, por isso da importância de a gente relembrar qual é a função de cada classe gramatical. Se você não recorda, dá uma olhadinha, né? Faz com que essa informação seja reavivada aí na mente de vocês, para que vocês consigam ter mais facilidade de aprendizado, certo? Aí nós temos aqui a diferença entre adjetivo e locução adjetiva, tá? Como nós já estamos falando, adjetivo, ele vai atribuir qualidades, ele vai apresentar flexões, porque ele vai concordar em gênero e número. Por exemplo, se eu vou dar uma qualidade para uma mesa, a palavra mesa é feminina. Eu posso dizer mesa quebrada, mesa bonita, mesa amarela, mesa colorida. Eu posso atribuir, mas eu preciso concordar com a palavra mesa. Não posso colocar mesa colorido, mesa quebrado, porque não concorda. Então, essa flexão, ela vai ser adaptada a um nome, ou seja, àquele nome que eu estou atribuindo a característica. Quando eu falo em adjetivo e locução adjetiva, eu estou falando da mesma função. Por que eu dou dois nomes? Porque a locução adjetiva ela é composta por preposição mais substantivo, ou seja, mesa de vidro, tá? Eu estou colocando duas palavras que vão caracterizar, certo? Então, a função é de característica, de atribuir, né, uma característica à mesa, neste caso. Quando eu tenho isso, eu tenho uma qualidade, eu tenho um adjetivo, uma ideia de adjetivo, mas ela é exprimida, né, através de duas palavras. Essas palavras são entendidas como preposição de mais um substantivo, porém, a função delas não vai ser de substantivo e nem de preposição, e sim de qualidade, de atribuir característica a esta mesa, certo? Então, neste caso, eu tenho uma locução adjetiva, tá? De vidro. Ninguém gosta de pessoas sem educação. Olha aqui, ó, preposição mais substantivo. Qualidades das pessoas que as pessoas não gostam. Ou seja, se a pessoa tiver esta condição, esta qualidade, as pessoas não vão gostar, certo? Entenderam? Outra coisa que acompanha o nome sempre, artigo, né? O a, o as, os, uma, uns, umas. Então, esses artigos aqui também podem acompanhar um substantivo, ou seja, podem acompanhar um nome. O numeral também pode acompanhar um nome, tipo 10 pessoas, está acompanhando a palavra pessoas, está indicando quantidade, ok? A primeira pessoa também está indicando, não é quantidade, é ordem, tá? Então, temos que ficar atentos aos adjetivos, às locuções adjetivas, aos numerais, aos artigos, porque eles acompanham o substantivo. O pronome também. Ele pode tanto acompanhar quanto substituir, tá? Quais são os pronomes? Deem uma olhadinha. Vocês têm pessoais, vocês têm possessivos, demonstrativos, indefinidos. Esses são os que mais costumam aparecer dentro do adjunto adnominal, ou seja, dentro dessa condição que nós estamos estudando. Então, deem uma olhadinha, tá? Para que vocês consigam relembrar. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é aqui, ainda na página 17, é a diferença entre um pronome substantivo e um pronome que a gente chama de pronome adjetivo. Olha a diferença. O substantivo, ele substitui, olha lá, ó. Gosto muito de Maria. Ela é minha melhor amiga. Vocês observam que esse ela substitui o termo Maria. Então, ele é um pronome substantivo. Ele vai substituir, ele vai vir no lugar para evitar a repetição. Já o pronome adjetivo, ele não substitui, ele apenas acompanha. Olha lá, ó. Eu tenho o substantivo livro e ele está acompanhado de um pronome. Alguns livros. Minha mesada, ó.
o substantivo não sumiu, ele aparece acompanhado de um pronome, tá? Aí esse pronome é chamado de pronome adjetivo, ele acompanha o substantivo. Aqui já não, aqui eu tenho a substituição. Não está escrito ela, Maria, é a minha melhor amiga. Está escrito apenas ela é a minha melhor amiga. Mas eu sei pelo contexto que ele está fazendo referência a Maria, certo? Então, dica importante, pronome substantivo substitui, retira o substantivo. O pronome adjetivo, não, ele acompanha. Então, o adjetivo é o acompanhante, o substantivo não, ele vai no lugar. Olha só, fiquem espertos com essa dica. Ó, adjunto adnominal, termo ligado ao nome. Então, tudo que determina um nome é considerado um adjunto adnominal. Lembrando, o nome tem que ser substantivo. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ver, ó, crianças brincam em grupos. Eu poderia fazer uma substituição, ó. Pego a palavra crianças, que é o substantivo, e eu posso colocar ali duas crianças, as crianças, várias, muitas, minhas, né? Posso colocar um adjetivo, posso colocar aqui, ó, uma locução adjetiva, tá? Porque é composta tanto pela preposição quanto pelo substantivo aqui. Então, eu posso alterar, eu posso acrescentar determinantes para este nome aqui, tá vendo? Esses determinantes que vão acompanhar o substantivo, neste caso crianças, são chamados de adjuntos adnominais, tá? Isso pode acontecer na parte do sujeito ou pode acontecer também lá no predicado. Ou seja, eu tenho a palavra grupos e antes dessa palavra eu tenho algum desses termos que nós estudamos. Ou vai ser um numeral, ou vai ser um adjetivo, ou vai ser um artigo ou um pronome, tá? Que vai acompanhar, ó, a palavra grupo. Então, o que eu preciso observar? Ela precisa ser substantivo e precisa estar com alguns determinantes, alguma palavra que se ligue a ela, ok? Essas palavras podem ser artigos, numerais, adjetivos, então artigos, numerais, adjetivos ou pronomes, são 4 classes apenas, tá? Que podem acompanhar o substantivo. Essas palavras aí que acompanham, que estão junto do nome, junto do substantivo, são chamados de adjuntos adnominais, certo? Aqui a gente já relembrou um pouquinho, né? O texto ainda na página 18 apresenta uma diferença entre o que é um adjunto adnominal e o que é um predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, gente, sempre está separado pelo verbo de ligação, tá? Que vai dar ideia de predicado nominal. Olha lá, ó, o são, o é, tá? Eu tenho uma ligação de característica, ó. As pessoas são sofisticadas, não é uma ação, é só uma ligação de características. Então, bem simples, ok? Agora, pessoas sofisticadas usam óculos, tá? O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um verbo de ação, não é mais de ligação. É diferente. Então, fiquem espertos com relação a isso, tá? Aqui são os exercícios que depois que nós terminarmos o módulo, a prof vai disponibilizar a correção para vocês, certo? Então, o que nós temos aqui de correção? De exercício. O que vocês farão de exercício? Vocês vão lá na página 22, né? E vocês têm que escrever o seguinte para mim, ó. Releia o trecho do texto A Menina dos Fósforos. Não conseguira encontrar um dos chinelos e o outro um rapaz levara, dizendo que o usaria como berço quando tivesse filhos, tá? Então, o que nós temos que observar? Nós temos uma palavra aqui, que é um substantivo, chinelos. Ele foi suprimido, ele foi retirado. Quando nós falamos aqui outro, né? Nós estamos fazendo referência aos chinelos, tá? E aqui, quando eu coloco o pronome o, dizendo que o usaria, ele está falando de que usaria o chinelo como berço quando tivesse filhos, porque o chinelo era grande, certo? Então, o que nós temos aqui? Nós observamos que, para que ele não repetisse chinelo, 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 ele utilizou, né? Utilizou palavras, utilizou algumas classes gramaticais diferentes para fazer essa substituição e deixar o texto ok.
Olha lá, ó, a palavra outro é um pronome substantivo ou é um pronome adjetivo? A prof explicou para vocês que o adjetivo é aquele que acompanha e o substantivo é aquele que substitui. Porém, esse aqui não substituiu, ele está acompanhando. Embora a palavra chinelo não apareça escrita aqui, ó, eu, outro chinelo, um rapaz levara, nós temos essa ideia subentendida, ou seja, eu tenho uma palavra muito próxima, eu tenho essa palavra escrita muito próxima. Então, aqui na A, nós vamos ter o exemplo de um pronome adjetivo. Por quê? Porque nós temos uma ideia de subentendimento através do contexto. O contexto nos apresenta essa ideia, tá? Então, vocês vão justificar isso, que ele é um pronome adjetivo, porque ele não substitui a palavra, ele apenas subentende, né, essa palavra chinelo aqui, e ocupa essa função dentro da frase, certo? Na B, nesse trecho, é um pronome que substitui o pronome outro, ou seja, o outro que subentende a palavra chinelo foi substituído por um pronome que nós já falamos, ó, o, que o usaria. Qual é o pronome que substitui o outro? Vocês vão escrever ali. O pronome é o pronome o. Indique-o, ou vocês podem inclusive destacar aqui no texto, tá? Nós já comentamos que quando nós não queremos repetir, nós substituímos pelo pronome. O pronome já vem, ó, olha que legal a dica. Pronome é para substituir ou acompanhar um substantivo, tá? Então, aqui a gente sempre tem uma dica referente a essa questão gramatical, ok? Aqui vocês precisam fazer a leitura do poema, tá? Saudades. E vocês vão identificar o pronome substantivo utilizado no poema, ou seja, aquele que substitui alguma coisa. Então, dá uma olhadinha lá. E aí, em seguida, cite os pronomes adjetivos empregados pelo poeta e o substantivo a que eles se referem. Então, o que vocês vão saber? Vocês vão descobrir primeiro qual que é o pronome substantivo aqui. Ou seja, qual é o pronome que a gente usa para fazer essa substituição da palavra. Já na sequência, vocês vão encontrar os pronomes adjetivos. Então, o que vocês fazem primeiro? Vocês vão achar todas as palavras que são substantivos. Por exemplo, tempo, coisas, pai, né? Mãe, ou no caso aqui a morte pode ser. Achem os substantivos para que a gente veja quais são as palavras que vão acompanhar esses termos, tá? Se vocês ficarem com dúvidas, podem me perguntar lá nos comentários, tá? Ok? Os pronomes possessivos estão empregados em que pessoa gramatical? Então, quais são os pronomes possessivos que dão ideia de posse? Ó, meu, tempo, meu, pai. E aí vocês podem analisar se existem mais, tá? Tudo que dá ideia de posse. E esses pronomes possessivos, eles estão em que pessoa gramatical? Eles estão na primeira? Eles estão na segunda? Eles estão na terceira? Lembrando, primeira, eu ou nós. Segunda, tu ou vós. Terceira, ele, ela ou eles e elas. E vocês também precisam me dizer se ele está no singular ou se ele está no plural, tá? Por que o poeta escolheu essa pessoa? Por que ele usou, por exemplo, a primeira pessoa, ou a segunda, ou a terceira? Tá? Então, dependendo do que vocês responderem aqui, vocês já têm que justificar por que ele escolheu essa pessoa, por que ele quis essa pessoa, tá? Na primeira estrofe, uma locução adjetiva indica que o eu lírico é feminino, tá? Ou seja, a voz que fala nesse poema é feminina. Por quê? Cite-a juntamente com o substantivo a que ela se refere. Então, você vai citar e vai fazer a referência ao substantivo, ao nome que é dado aí, tá? Nós vamos findar a nossa aula aqui. Nós continuamos na próxima, tá? Beijos, fiquem com Deus, tá ok? E nos vemos na próxima. Tchau, tchau!